Sejam todos bem-vindos para mais esse momento de aprendizado, de estudo do Livro dos Espíritos, que nós possamos aprender cada vez mais com essa doutrina tão esclarecedora, que nos traz respostas, que nos tira do senso comum, nos tira do misticismo, das coisas que no passado era tida como mistério. A doutrina veio nos revelar verdades espirituais, e através da filosofia, da codificação do Livro dos Espíritos, vamos aprendendo a fazer reflexões sobre a nossa existência, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, nessa jornada na qual nós nos encontramos. Então a doutrina, diferente de muitas outros segmentos religiosos, a doutrina ela vem nos esclarecer, ela vem nos tirar do senso comum. E o Livro dos Espíritos, através de Kardec, e nesse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, de forma metodológica, de forma científica, porque Kardec é um estudioso, foi um estudioso que se sistematizou esse estudo, e a codificação do Livro dos Espíritos. Então tem uma metodologia científica, de validação das informações. Então o Espiritismo ele é baseado no tripé: filosofia, ciência e religião. Então para esse estudo, nós estamos na Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do futuro. Os temas do Livro dos Espíritos, ele abrange a diversas áreas, do nosso conhecimento, para que possamos fazer uma reflexão, para a gente sair do senso comum, do achismo, e para a gente refletir, sobre o que nós estamos fazendo aqui, nessa existência, e qual é o nosso real objetivo na humanidade. Mas antes de iniciarmos, como sempre, nós vamos fazendo uma prece de abertura, elevando o nosso pensamento, ao nosso Pai da vida, ao nosso Criador, que nos oferece a oportunidade da vida. Então, primeiramente, devemos ter gratidão, por tudo que temos e tudo que somos. Porque se estamos aqui, é para nossa evolução. E sempre buscando esse alimento, que nos dá equilíbrio, sustentação diante dos desafios. É o alimento espiritual, é o entendimento das coisas. Agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho, os ensinamentos de amor, de perdão, que nos dá o revigoramento, nos dá a segurança e a certeza de um futuro melhor. Porque sem a condição do amor, nós não alcançaremos esses mundos mais felizes, que estamos condenados. Então Jesus veio nos dar o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz a esse amor. Agradecemos também aos benfeitores, aos espíritos superiores,
que nos auxiliam na tarefa, que nos inspiram no nosso dia a dia. E agradecemos também a casa que nos acolhe, né? A SECA, Centro Espírita Caminheiros do Amor, que nos oferece a oportunidade do estudo, do trabalho e das reflexões sobre o amor e a caridade. Agradecemos também a nossa família, aqueles que nos cercam, os nossos amigos de jornada, e sempre mentalizando muito amor, muita paz em todos os lares, nos momentos de desafios, que nós possamos sempre mentalizar Jesus através do Evangelho no lar, que Ele possa sempre estar presente nos nossos lares e nos nossos corações. Que assim seja. E agora nós vamos dar início ao estudo dessa tarefa, é o conhecimento do futuro. Nós vamos falar sobre 3 questões, a 868, 869 e 870. E Kardec, pergunta para a espiritualidade na primeira questão, sobre esse conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? E a espiritualidade responde: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Então, olha que pergunta, que sugere muita reflexão e que nós temos realmente, A humanidade tem essa curiosidade em saber do amanhã, em ter essa curiosidade sobre o futuro, A humanidade, ela está sempre ligada nessas questões, No que vai acontecer amanhã, como que vai ser o meu dia a minha vida daqui 5 anos, 10 anos, o que vai acontecer, vai ter alegria, eu vou concretizar os meus sonhos, os meus desejos. Então o ser humano está sempre ligado nessa questão, de querer buscar algo que está lá adiante, Isso nos causa muita ansiedade, que é um mal-estar da humanidade da atualidade, Essa ansiedade, o que vai acontecer amanhã, e a gente já começa a sofrer, a gente já começa a se angustiar, sempre projetando coisas, os anseios, os quais a gente não sabe, a gente não tem controle sobre isso que vai acontecer. De uma certa forma, nós podemos entender que toda ação tem uma reação. Então, o nosso futuro está muito pautado no que nós fazemos hoje, no nosso presente. Mas a pergunta o futuro pode ser revelado ao homem? Vamos voltar à pergunta de novo. Então, Kardec, ele faz essa pergunta. Então, a espiritualidade ela é bem enfática e fala, em princípio, o futuro é oculto. A não ser que tenha, assim, uma necessidade muito grande, em casos muito excepcionais, em casos muito raros, Deus pode permitir que esse futuro seja revelado. Mas, de outra forma, não. Então, se a gente pensar no que já aprendemos na doutrina, nem passado e nem futuro, Tem o véu do esquecimento do nosso passado, Nossas existências anteriores, nós não sabemos do nosso passado espiritual. Então, não é permitido, Então, nós não temos acesso nem ao nosso passado, tampouco ao nosso futuro, em via de regra, Nós não temos acesso a essas informações.
O que nós podemos entender é que o nosso futuro depende do nosso hoje, né? Aquela lei da física que a gente tanto conhece, né? Ação e reação. Então, o que eu faço hoje, né, o meu comportamento de hoje, ele vai ter consequência e vai ter reflexos. E esses reflexos eles vêm no nosso dia a dia, ele pode vir na nossa jornada, né, enquanto estamos aqui. Então, são as nossas escolhas que elas impactam no nosso futuro. Então, a gente não precisa ter bola de cristal para descobrir muita coisa, né? Se a gente pensar dessa maneira, né? As coisas que a gente faz, sejam elas boas ou más, né? Elas vão trazer as consequências. Então, a gente planta e colhe. Então, muitas vezes a gente não precisa ter, né, essa curiosidade para saber. A gente vê o que a gente está fazendo hoje, como que a gente está se comportando, como que a gente está conduzindo a nossa vida, e a gente vai saber o que espera amanhã. Por exemplo, né, se a gente joga amor no universo, o nosso, né, a gente joga coisas boas no universo, a gente faz coisas boas, o universo devolve na mesma intensidade essas coisas boas. A mesma coisa com o nosso corpo físico, né? Se a gente castiga o nosso corpo físico, né, com coisas que sobrecarregam o nosso corpo físico, nós podemos no futuro ter problemas de saúde, né? Se nós somos alertados que excesso de açúcar faz mal, excesso de sal faz mal, excesso de gordura faz mal, o tabagismo faz mal, né? Todos nós sabemos, o etilismo faz mal para a nossa saúde. Então nós já temos essas informações e o nosso corpo, ele é perecível e com toda essa sobrecarga nós vamos atrapalhando o funcionamento do nosso organismo. Então nós não precisamos ter uma bola de cristal para lá na frente a gente saber que nós podemos ter sérios problemas de saúde. Então eu não preciso nenhuma cartomante, né? Eu não preciso ninguém esotérico para falar para mim, daqui 20 anos vai aparecer um problema no seu fígado, ou você vai ter problema com excesso de gordura, você vai ter um problema de saúde. Então nós já temos, né, muitas informações, e a ciência nos revela, né? Então, a doutrina, ela trabalha pautada na ciência. Então, a gente não está falando isso aleatoriamente, né? A ciência mostra, a medicina comprova e os estudos mostram, né? Então, nós não precisamos em nenhuma situação para descobrir que teremos problemas de saúde se cometermos abusos, né, que possam sobrecarregar o nosso organismo. Né? Então, a gente precisa conhecer o futuro, a gente vê o que a gente está fazendo hoje. Por exemplo, eu quero avançar na minha profissão, eu quero ter uma promoção no meu trabalho, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que me dedicar, talvez eu tenha que fazer um curso, uma atualização profissional, ou se eu não tiver a oportunidade no lugar que eu estou, eu tenho que buscar novas oportunidades, né? Eu tenho que batalhar novas oportunidades. Então, se a gente perceber, depende de nós, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas escolhas e as coisas vão se desenrolando nesse sentido. Então, nós somos coautores da nossa história. A gente não precisa que ninguém fale para a gente o que vai acontecer. Vamos caminhando no sentido, né, do equilíbrio, no caminho correto, fazendo as coisas com retidão, com dedicação, que as coisas boas vão vir, né, nessa mesma direção.
Agora, se eu faço as coisas equivocadas, se eu quero encurtar o caminho, se eu quero me aproveitar de certas situações, se eu vou sempre para o caminho escuso, o que vai acontecer no meu futuro? Uma hora eu vou, né, trocar o pé pelas mãos. Então nós temos que prestar atenção nisso, né, que nós somos o coautor da nossa história, da nossa jornada. Somos nós responsáveis pelas nossas escolhas. E o nosso futuro ele está pautado nas nossas escolhas. Então nós temos, né, um planejamento reencarnatório. Nós já temos mais ou menos ali no que a gente precisa avançar. A gente vem com alguns talentos, com algumas habilidades. Então a gente já tem ali um planejamento, né, onde que a gente precisa avançar, o que a gente tem que melhorar, né, nas nossas características para avançar nessa evolução espiritual, né? E esse planejamento reencarnatório ele está atrelado às nossas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, né? Como nós falamos, né? Se nós temos ali um planejamento reencarnatório, que de repente eu venho ali com uma tendência para o tabagismo, né? Eu posso ter, né, uma tendência, mas eu posso fazer uma opção, né, de não querer caminhar por esse lado, né, dessa dificuldade, desse vício, né? E lutar por isso, né? De não ir no caminho onde que eu sei que vai me causar prejuízo. Então, nós temos ali o poder de fazer as escolhas, isso em tudo, né? Nos caminhos que a gente escolhe, entre o bem e entre o mal, e a gente já sabe o que é bom e o que é mal, né? Então, a gente tem já essa capacidade cognitiva de fazer as escolhas, né? Então, se eu fizer escolhas assertivas, né? O meu futuro, ele não, como nós falamos, né? Eu venho ali com uma tendência para o tabagismo. Se eu fizer as escolhas assertivas, o meu futuro vai estar alterado em relação daquela escolha boa, né? Se eu, por exemplo, tinha ali um planejamento de ter um câncer do pulmão em decorrência de um tabagismo, se estava ali no meu planejamento reencarnatório. E aí eu começo a perceber, ou eu fumo e percebo que aquilo não é bom, que aquilo está me fazendo mal, e elimino logo, né, essa tendência. Então, pode ser mudado essa condição de que talvez eu desenvolvesse essa doença, né, essa debilidade física no meu corpo físico. Isso com tudo, né? Nós estamos dando um exemplo do tabagismo, mas isso é com tudo. Então, nós temos o poder de fazer as escolhas e mudar algumas condições ali que talvez estivesse no nosso planejamento reencarnatório, né? Algum desafio para vencer, né? Então, Deus, ele conhece, né, ainda as nossas imperfeições, né? Por isso que não é facultado que nós saibamos sobre o nosso futuro, né? Porque se a gente soubesse, né, talvez a gente ia ficar ali na zona de conforto. A gente ia querer ficar ali esperando só a coisa acontecer, sem ter que trabalhar em cima daquilo, sem tomar decisões. Aí a gente ia ficar acomodado realmente. E Deus sabe, né, muito sobre as nossas imperfeições. Então Ele sabe que saber do futuro nos causaria uma estagnação na nossa evolução, né? Tanto material quanto a espiritual, né? Por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, meu papel caiu.
Tem pessoas que procuram, né, tipos de adivinhações, né, para saber como que vai ser meu futuro. Eu vou ganhar na loto, eu vou arrumar um marido rico, e esse tipo de questionamento, né? A pessoa quer, assim, uma solução fácil, né? Porque se eu ganhar na loto, se eu arrumar um marido rico, por exemplo, eu não tenho que fazer esforço nenhum, né? Eu não preciso estudar, não preciso trabalhar, eu fico ali esperando, né? E aí vem alguém e fala, né? Não, você daqui 5 anos vai arrumar um marido rico. E a pessoa, ela fica estagnada, achando e esperando essa solução. Isso é uma solução? Isso é uma estagnação, tanto material quanto espiritual, né? Você esperar que alguém faça por você, você terceiriza o seu processo assim, de evolução, tanto material quanto espiritual. Quer dizer, eu não tenho que trabalhar, eu não preciso me esforçar, eu não tenho que me dedicar a nada, eu vou ficar esperando uma coisa acontecer. Então, isso não tem cabimento, né? Então, e as pessoas que se deixam levar por isso, elas acabam perdendo a oportunidade dessa evolução, né? Nesse fanatismo, nessa questão de querer se iludir, né? Porque a pessoa que pensa dessa maneira, ela fica iludida, né? Nesse misticismo, né? Nesses mistérios e buscando coisas que não traz um crescimento, não traz o aprendizado. Quer dizer, ela fica ali, né, procrastinando, ela fica na zona de conforto, esperando. Quer dizer, ela não quer ter trabalho, ela não quer ter dedicação, ela não quer ter esforço, ela não tem vontade. Então, esse espírito, ele fica ali estagnado. E na próxima pergunta, né, Kardec vai fazendo um questionamento para a espiritualidade. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Por que, né, que é feito, por que Deus oculta, né, ao homem saber, né, deste futuro? E a espiritualidade vai responder. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que uma coisa deve acontecer e não tem de se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, a fim de que a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo frequentemente prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão ao curso da tua vida. Então, aqui está falando, né, sobre o progresso individual de cada um. Então, se as pessoas soubessem o que vai acontecer amanhã, elas não iam se ocupar, né, como já dissemos, né? Elas não iam se interessar, elas não iam se desenvolver. Então, como dissemos, né, o amanhã, ele é o resultado do hoje. É o que nós plantamos hoje, nós vamos colher. E o nosso comportamento influencia o nosso futuro. Se a gente puder pensar em um exemplo, né, um estudante que quer prestar um concurso, né, e aí vem alguém e fala para ele assim, olha, você não estuda não, você vai passar. Você vai passar nesse concurso, não precisa estudar não. Então a pessoa pensa, bom, se aquela pessoa ali que conhece o futuro, né, que está predizendo o futuro, está falando que eu vou passar, para que eu vou estudar? Que objetivo é esse que eu tenho de ficar estudando se já está premeditado no meu futuro que eu vou passar, né? E aí o que acontece? Aí eu não vou estudar, eu vou me acomodar,
Eu não preciso me dedicar, não preciso me esforçar. E aí a coisa não se concretiza, né? Porque nós também somos colocados à prova diante de muitas coisas, né? Às vezes algumas informações que são colocadas de alguma maneira para nos colocarmos em prova, para ver realmente se nós estamos agindo de boa fé nas coisas, se nós estamos nos esforçando ou se nós estamos esperando as coisas caírem do céu no nosso colo. Então seria muito assim, né? Vem alguém e fala, não, você não precisa trabalhar não, que vai aparecer um saco de dinheiro na sua porta. Aí você vai num trabalho e esse saco de dinheiro não chega nunca, e aí? Cadê o mérito e o desmérito pelo que você faz e o que você deixa de fazer? Então, nosso objetivo é o progresso, né? A lei que rege o universo. Então, tanto para as questões espirituais e materiais, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar sem comodismo, né? E temos que nos dedicar realmente. Então, aquele que quer passar em um concurso, ele tem que realmente estudar, porque ele vai estar concorrendo com gente muito preparada, muito dedicada, muito esforçada. E aquele que sabe mais, que for melhor na prova, é o que vai, né, ser merecedor, né, de passar no concurso. Então, é um mérito, né, pelo esforço de cada um. Então, ele é perfeito em tudo que faz, né? Deus, o nosso Pai amoroso, né? Ele sabe que nós somos muito frágeis, né? Muito imperfeitos. E ainda não sabemos lidar com esse tipo de informações, né? Essas informações do futuro. Por isso que nós não temos acesso a ela. E vamos lá para a última questão, né? 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, então a gente já sabe que o futuro ele não tem utilidade nenhuma de ser conhecido. Muitas vezes só, né, vem como uma prova até para nos testar em algumas situações. Então não é útil, né, o conhecimento do futuro. Por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? E a espiritualidade responde: ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que faria sem esse conhecimento. Então, vem de novo aquela questão. Muitas vezes, quando a gente tem o acesso a alguma informação, é alguma prova, é algum desafio que a gente tem também que superar. Aliás, frequentemente é uma prova. A expectativa de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual ele não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a de maneira pela qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor por isso o mérito ou desmérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento fez nele nascer. Então, muitas vezes é permitido, né, que nós tenhamos algum conhecimento, né, do futuro através, né, de alguma predição ou através de algum sonho, para que sejamos colocados em prova na nossa questão de saber como que a gente agiria, né? A gente teria pensamentos bons, ou ele dá o exemplo aqui no caso de receber uma herança,
Será que isso incitaria, né, o desejo de que aquele que deixaria a herança, né, morresse logo para a gente receber o dinheiro? Ou a gente poderia também pensar, nossa, se eu recebesse esse dinheiro, eu poderia fazer coisas boas, auxiliar pessoas que precisam, ou pessoas da minha família. Então, o mérito, né, diante de uma circunstância dessa, caso seja, né, permitido uma revelação, é para que nós sejamos colocados em prova em relação a como que nós estamos em relação à caridade, em relação aos nossos pensamentos, né? Se o fato de saber que vamos receber uma fortuna desperta em nós a cobiça, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e pensamentos difíceis, né? E tanto também podemos ter ser permitido, né, através de sonhos, algumas situações que possam também nos auxiliar por caminhos que não devemos percorrer, né? A gente às vezes escuta pessoas que falam e fatos que já aconteceram, né? Um caso, por exemplo, assim, um avião que caiu e pessoas tiveram sonhos ou premonições para não pegarem aquele avião, ou foram desviadas no trajeto, né, através de pressentimento, de intuição. E isso pode acontecer realmente, né, para aqueles que têm uma percepção mais aguçada, né? Então, tem alguns médios, né, que têm os pressentimentos, né, durante o sono, muitas vezes, né, e eles podem ter esses pressentimentos e acesso a algum tipo de informação para que eles recebam alguma intuição de alguma coisa, onde eles possam evitar algumas situações. Então, são nesses casos assim raros e extremos, por exemplo, os médiuns proféticos também, que trouxeram revelações importantes para a humanidade, também foram permitidos, né? Então, em casos raros, né, é permitido que se tenha um conhecimento do futuro, né? Mas essa informação ela não está acessível a todos, né? Não é como se fosse um livro aberto que qualquer um tem acesso. É porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. E ele sabe o que é bom e o que não é bom para nós, né? Porque nós somos imperfeitos ainda, né? Muitas dessas informações, se nós soubéssemos, né, nós ficaríamos estagnados e não ia realmente ocorrer o objetivo maior da nossa existência, né, que é o nosso progresso, é a nossa evolução e essa, né, oportunidade transformadora, né, de se auto-melhorar, né, a nossa transformação moral. Né? Então, não nos preocupemos com o futuro e nem com o passado. Vamos nos preocupar com o nosso presente, né? O aqui, o agora é que nos direciona. Né? Então, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo agora, porque o nosso futuro ele vai estar pautado nisso. Então, que plantemos sementes, né? Sementes do bem, para que possamos colher no futuro, né, as benesses desse plantio, né, salutar. Então, esse foi o tema da noite, né? Conhecimento do futuro. Agradeço pela oportunidade. Que assim seja.
Graças a Deus.